sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Elisângela e vou trabalhar com vocês língua portuguesa para a terceira série do ensino médio. Mas antes de nós continuarmos com a nossa aula, ou melhor, antes de nós começarmos a nossa aula, vamos relembrar os recados de todas as aulas? Aluno que utiliza as plataformas do Google Classroom, não se esqueça, assista toda essa aula, acompanhe as atividades, estude sobre o assunto e só assim vá até a atividade obrigatória, responda e assim você gerará sua presença. Já você, aluno que não tem acesso às plataformas digitais, vá até o seu colégio, pegue as atividades impressas, faça-as com muita dedicação e no dia combinado, devolva-as na secretaria da sua escola, ok? Pessoal, hoje nós estamos com a aula número 96. E quais são os objetivos dessa aula de hoje? Ler e interpretar uma entrevista, relembrar as características desse gênero textual, retomar o uso de algumas pontuações e sinais gráficos, identificar o tema de um texto, inferir informações explícitas no texto, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto. Então, sejam bem-vindos à nossa aula de número 95, que o tema é entrevista. E aí, galera, o que vocês podem me responder? Você está comendo demais nessa quarentena? Só um pouquinho a nossa reflexão, né? Bom, que bom se você me respondeu que você está comendo nessa quarentena. Que bom. Mas você está comendo demais, será? Isso está se tornando um problema para você? Está te incomodando? Então, esse é o tema que vai gerar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar de uma entrevista sobre este assunto. Comer demais na pandemia. Olha lá. Então, essa entrevista foi dada pela nutricionista comportamental Ruth Egg para o Jornal da Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, que traz como título A Pandemia e Nossa Relação com a Comida. Nessa entrevista ao Jornal da Cidade, a nutricionista comportamental e esportiva Ruth Egg explica com detalhes como tem sido a relação das pessoas com a alimentação. Então, nós temos aqui as perguntas para a nutricionista e o que ela responde. Por que, em sua opinião, quando algo sai do controle, as pessoas descontam na comida? Isso acontece porque a forma como enxergamos o alimento, na maioria dos casos, é totalmente distorcida e complexa. Nós aprendemos desde pequenos que a comida é quase uma inimiga. O sentimento de culpa após comer algo fora da dieta é senso comum de grande parte da sociedade. Bem, baseando-se na primeira parte dessa entrevista, chegamos à atividade 1. Nós aprendemos desde pequenos que a comida é quase uma inimiga. O sentimento de culpa após comer fora da dieta é senso comum de grande parte da sociedade. Por que a entrevista traz as palavras inimiga e fora da dieta entre aspas? Explique. Então, elas estão entre aspas, por que será? Pensa lá um pouquinho e logo voltamos com a resposta.
E então, chegaram a uma conclusão por que essas palavras estão entre aspas? Para dar destaque que o sentido não é exatamente esse, e sim é o inverso. A comida não é inimiga e o que está se comendo não está fora da dieta. Continuando então a entrevista da nutricionista. Durante a quarentena, como entender o que é sinal do corpo e como diferenciar a fome física da fome emocional? Uma forma de descobrirmos qual tipo de fome nós estamos sentindo é prestar atenção em alguns detalhes. A fome física cresce progressivamente, já a emocional aparece de repente e gera vontade de comer alimentos muito específicos, como frituras ou doces. E como mudamos essa relação? Por ser algo enraizado na cabeça de muita gente desde a infância, o processo de mudança não é do dia para a noite. O que eu digo para meus pacientes é que precisamos entender aspectos fisiológicos, emocionais e sociais da alimentação. Ela não é e nem pode ser considerada uma recompensa. Diante da entrevista com a nutricionista, vamos à questão 2. De acordo com o texto, qual a diferença, está faltando um A ali, ó. Qual a diferença entre a fome física e a fome emocional? Vocês sabem quando vocês estão sentindo fome, de fome mesmo quando não é fome, você acha que você está com fome? Segundo a nutricionista, ok? Já voltamos com a resposta. E então,
Vocês conseguem identificar no texto o que a nutricionista fala sobre a fome física e a fome emocional? Vamos ver? Bem, a fome física é a necessidade que o seu corpo sente em ingerir energia sem escolher o que comer. A fome emocional é um desejo específico em comer determinado alimento ou comer algo que não se sabe ao certo o que é. É geralmente aquele lá, estou com vontade de comer alguma coisa, mas não sei o que, né? Quando você realmente está com fome, você não escolhe o que você vai comer. Você simplesmente quer matar aquela fome e o que tiver você come, não é mais ou menos isso? Diante disso, vamos ao nosso quiz. Relacione. Então, nós temos aqui notícia, reportagem e entrevista. Vamos relacionar com o que cada uma faz, né? Qual que é a função de cada uma. Gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal informar. É um diálogo entre duas ou mais pessoas, o entrevistado ou entrevistadores duas ou mais pessoas, o entrevistador ou entrevistadores e o entrevistado ou entrevistados. E é considerada um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Vamos lá relacionar cada um ali? Já já voltamos. E então, relacionaram certinho os gêneros? Vamos descobrir a resposta correta? Olha lá então. Letra A é a notícia. É um gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal informar. E não é isso que nós estamos falando hoje? Letra C é a entrevista.
Desculpa, estamos falando da notícia, não da entrevista. Letra C é a entrevista. É um diálogo entre duas ou mais pessoas. Geralmente nós temos um entrevistador ou vários entrevistadores, um entrevistado ou vários entrevistados. E letra B, que é a reportagem, é considerada um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. E o que é uma entrevista, então, pessoal? Como pode-se observar, a entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas, entrevistador ou entrevistadores e o entrevistado ou entrevistados, no qual, por meio de perguntas e respostas, um ping-pong, tem como objetivo principal extrair declarações e informações sobre determinado assunto. As entrevistas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios, blogs e TVs com o intuito de passar um conhecimento para a população. Atividade 3. Além da entrevista, faltou entrevista ali, mas enfim, além da entrevista jornalística, quais são outros tipos de entrevistas que você conhece? E aí, você conhece outro tipo de entrevista que não seja aquelas jornalísticas, as mais comuns? Se você conhece, responde aí que nós logo voltamos. E então, quais são as outras entrevistas que vocês conhecem? Nós temos também a entrevista de emprego, a entrevista social, psicológica, entre outras. E aqui corrigindo, agora há pouco eu falei para vocês que além da entrevista jornalística,
Não vai precisar, além da entrevista, porque senão vai ficar repetitivo. Ó. Além da entrevista jornalística, quais são outros tipos de entrevistas? Então, neste caso, está correto aqui, tá? Eu falei agora há pouco que ia a palavra entrevista, mas não vai. Tudo bem? Características da entrevista. As principais características da entrevista são a oralidade e o discurso direto. O que é o discurso direto? É a reprodução integral da fala de um personagem. É escrever tudo que o personagem fala. A primeira, pelo fato de tratar-se de um diálogo. E a segunda, pois na maioria das vezes, o diálogo é transcrito exatamente como foi conversado. Nas entrevistas publicadas em meios impressos, por exemplo, é possível perceber a utilização de muitos sinais de pontuação, como travessão, aspas, reticências, interrogação, parênteses, em alguns casos até detalhando aspectos do entrevistado, como emoções, lágrimas e risos. Então, assim, a entrevista, quando ela é transcrita, né, o objeto direto, transcreve exatamente o que o entrevistado falou, os sentimentos que estava tendo naquele momento, como foi falado ali, riso, choro, tudo isso é descrito, tudo bem? Diante disso, vamos para a atividade 4. Nos trechos da entrevista lida, foi possível encontrar alguns dos sinais. O sentimento de culpa após comer algo fora da dieta é senso comum de grande parte da sociedade. Explique o uso das vírgulas neste fragmento. Pensa bem, como, para quê, por que eu uso vírgulas? Veja lá e logo voltamos com a resposta. Então, por que as vírgulas foram utilizadas naquele fragmento do texto? Vamos ver? O uso se deu porque a informação dentro das vírgulas é uma explicação. Olha lá, o sentimento de culpa, agora vem a explicação. Após comer algo fora da dieta, é senso comum de grande parte da sociedade. Então, quando eu vou fazer uma explicação, eu tenho que colocá-las entre vírgulas. Tudo bem? Continuando. Atividade 5. As principais características da entrevista são a oralidade e o discurso direto. O que significa este último? Explique. Agora há pouco eu dei uma pinceladinha sobre esse assunto. O discurso direto. Vamos ver quem prestou atenção. Logo, logo voltamos com a resposta correta.
E então, conseguiram chegar a uma resposta? Vamos conferir juntos? As principais características da entrevista são a oralidade e o discurso direto. O que significa este último, o discurso direto? Explique. Bem, oralidade eu acredito que vocês saibam o que é, não é mesmo? Que seria o falar, né? Aquela entrevista oral sem anotar nada. E o objeto direto, o que é? Perdão, gente, discurso direto. Discurso direto é chamado a fala de uma pessoa, transcrita diretamente para o texto integral. Por isso, ela pode vir indicada por travessão ou aspas. Então, o que seria o nosso discurso direto? É quando você faz uma entrevista, ali oralmente, e tudo que você falou é transcrito, com vírgulas, com, por exemplo, se você chorou, se você sorriu durante a entrevista, eles escrevem isso lá na entrevista. Risos, choro, ok? E também ela vem acompanhada quando é uma transcrição da fala por ou aspas ou o nosso travessão. Um exemplo aqui da frase. Eu gosto de pizza. Falei isso? É verdade? Se você for transcrever, você vai transcrever com o travessão, porque foi a minha fala, ok? Diante disso, chegamos ao nosso quiz. Porque, segundo a entrevista, quando algo sai do controle, as pessoas descontam na comida? Então, é para você pensar segundo a entrevista, não segundo o que você acha. Então, segundo a entrevista, desconta na comida por quê? Letra A, porque a forma como enxergamos o alimento, na maioria dos casos, é totalmente distorcida e complexa. Letra B, porque comemos sem pensar. Letra C, porque comemos por estarmos nervosos e ansiosos. E letra D, comemos sem ao menos percebermos. E então, segundo a entrevista, por que descontamos na comida? Pensar um pouquinho? Logo voltamos com a resposta correta. E aí, por que, segundo a nutricionista, quando algo sai do controle, as pessoas descontam na comida? Letra A. Porque a forma como enxergamos o alimento, na maioria dos casos, é totalmente distorcida e complexa. A B está errada por quê? Porque em nenhum momento ela falou que nós comemos sem pensar. A letra C, em nenhum momento ela falou que nós comemos por estarmos nervosos e ansiosos. E a letra D,
Ela também não falou o que nós comemos sem ao menos percebermos. Aqui mais se encaixa então, letra A. Atividade 6. No trecho da entrevista, abre aspas, isso acontece porque a forma como enxergamos o alimento, na maioria dos casos, é totalmente distorcida e complexa. O pronome demonstrativo isso, ali no comecinho, ó, isso acontece. Ele retoma qual ideia do texto? Quando ela fala que isso acontece, ela está se referindo ao quê? A comer demais durante a pandemia, a comer pouco durante a pandemia, ou letra C, ela se refere a quando algo sai do controle, as pessoas descontam na comida. Então, terceira série, presta atenção e logo voltamos com a resposta correta. E então, chegaram na resposta correta? Tentaram pelo menos? Espero que sim. Vamos ver qual é a resposta correta. Então, olha ali, ó. Diz ali no trecho da entrevista, isso acontece porque a forma como enxergamos o alimento, na maioria dos casos, é totalmente distorcida e complexa. Quando eu digo isso acontece, o isso, que é um pronome, ele está se referindo ao que então? Comer demais durante a pandemia, comer pouco durante a pandemia, quando algo sai do controle, as pessoas descontam na comida. Letra C. Diz lá na entrevista, quando algo sai do controle, as pessoas descontam na comida. Isso acontece porque a forma como enxergamos o alimento, na maioria dos casos, é totalmente distorcida e complexa. Tudo bem até aqui? Certinho? Bom, se está tudo certinho, se está tudo tranquilo, vamos relembrar o que nós aprendemos na aula de hoje? Nós lemos e interpretamos uma entrevista. A próxima aula de 96, nós retornaremos a essa entrevista, ok? Relembramos as características desse gênero textual, a entrevista. Retomamos o uso de algumas pontuações e sinais gráficos. Aqui está retomar, porém é retomamos. Nós já fizemos isso, está no passado, né? Identificamos o tema de um texto, inferimos informações explícitas, estabelecemos, mais um verbo aqui que não está no passado, estabelecemos relações entre partes de um texto, identificando repetições,
ou substituições que contribuem para a continuidade do texto. Então, turma, na aula de número 96, retornaremos a esta aula, que vai falar mais um pouquinho sobre a entrevista. O que ainda não ficou claro para vocês, com certeza ficará na próxima aula, tudo bem? Então, deixo aqui o meu abraço, o desejo que vocês estejam aprendendo com essas aulas. Estou chegando agora na terceira série de língua portuguesa, eu sou professora também de língua espanhola. Quem tem espanhol talvez já tenha me visto em algumas aulas. Espero contribuir e muito para o crescimento de vocês. Então, nos vemos na próxima aula. Até logo!